principalmente nos dias de hoje, né? Saúde é algo que está se tornando escasso, né? Todos nós, em dados momentos da vida, precisamos, né, de auxílio médico, e eu venho trazer aqui para vocês um pouquinho, né, deste assunto, né, o que a doutrina espírita nos fala, nos orienta a respeito. Mas antes então de iniciarmos, vamos fazer uma prece, agradecer a Deus, Pai de infinita bondade, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, por esta oportunidade, por este encontro, que nós possamos, juntamente com nossos orientadores e amparadores espirituais, conhecer a verdade que liberta e transforma. Que nós possamos, através da mensagem sublime e rediviva, internalizar a semente que irá germinar, crescer, florescer, de acordo com a nossa dedicação, com o nosso empenho, com a nossa força de vontade. Jesus, nosso Mestre e Senhor, há mais de 2000 anos, fala aos nossos ouvidos e ao coração que é necessário amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. O Evangelho redivivo é a luz que brilha em nossos caminhos. Basta que nos dediquemos a segui-lo e a servi-lo. Que Jesus nos ampare hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus irmãos, minhas irmãs, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre as informações contidas neste livro, Saúde Espiritual, de Alírio de Cerqueira Filho. Ele é um dos responsáveis na Federação Espírita do Mato Grosso do Sul, tá? Ele é médico, é biólogo, é pós-graduado em psiquiatria e psicologia. E estudando este livro, eu fiz alguns grifos que eu achei de extrema importância trazer para vocês, para a nossa reflexão, principalmente para o momento em que estamos vivendo, que é um momento de transição, que estamos, né, envoltos por uma energia da qual precisamos nos conscientizarmos de que é necessário orar, vigiar e cuidar deste templo do qual a infinita bondade de Deus nos concedeu, que é o corpo, né? Então, o médico, professor, ele diz que a gênese da doença está centrada no ser espiritual, resultado de um desequilíbrio proporcionado por nós mesmos. A doença é o estágio final desse desequilíbrio que começa no espírito doente que ainda somos. Ou seja, ao longo de nossas vidas, ao longo de nossa existência, nós, infelizmente, cultivamos pensamentos e sentimentos destruidores,
que a médio e longo prazo somatizam-se no corpo físico, causando danos à nossa saúde. Nós que trabalhamos com reuniões mediúnicas, com atendimento fraterno, sabemos que as pessoas muitas vezes nos procuram, né, com determinados problemas, principalmente problemas de saúde, e por falta de conhecimento, atribuem esses problemas a, como poderia dizer, aos males feitos, direcionados por outras pessoas. Vamos falar a grosso modo, tenho certeza que todos vocês já ouviram. Alguém deve ter feito um trabalho para mim. E por aí vai, né? Nós ouvimos de tudo no atendimento fraterno. E só que as pessoas, a maioria delas, não sabem que somos nós os responsáveis, muitas vezes, pela enfermidade que sofremos. Durante anos a fio, nós alimentamos mágoas, ressentimentos, nós não libertamos de nosso pensamento pessoas que nos prejudicaram, ou seja, nós ainda não aprendemos a perdoar. Por outro lado, um fato que Eurípides Barçanufo nos traz, através da evangelização de espíritos, é quando ele fala sobre a questão do auto-perdão. Porque muitos de nós ainda não aprendemos a nos perdoar. Conhecemos a doutrina espírita e uma luz se acende em nós. Porém, nós acabamos, por fim, virando nossos próprios algozes, porque nos cobramos pelo simples fato de não nos perdoarmos. Nazareno Feitosa fala muito em suas palestras que seu espírito protetor e orientador, não me recordo agora o nome dele, diz que ainda erraremos por muitas vezes, porque somos ainda espíritos muito imperfeitos, temos ainda muito do que nos desvencilharmos. Então é muito importante que em cada tombo, em cada escorregão, nós aprendamos através do auto-perdão e do auto-amor a nos levantarmos e aprender com os nossos erros, sem nos cobrarmos diuturnamente por aquilo que deveríamos ter feito e não fizemos, ou que fizemos e deveríamos ter feito diferente. Muitas vezes nós nos questionamos perante as adversidades da vida. E se eu tivesse feito de forma diferente? Se eu tivesse pensado melhor antes de fazer? Porque muitas vezes nós agimos pela emoção do momento. Essa emoção tanto pode ser positiva, como pode ser negativa. E é nesta emoção negativa que está a cilada, a arapuca. Porque nós tomamos decisões das quais deveríamos pensar muito bem antes de bater o martelo. Então é necessário que em tais momentos nós aprendamos a se calar, a pensar, a refletir antes de tomarmos certas decisões,
para que a gente não venha, então, a se arrepender mais tarde. E isso é muito triste, porque nós temos, né, aquela velha mania de ficar aqui remoendo coisas, passado, pessoas, momentos e etc. E é por isso que hoje nos deparamos com essa pandemia de ansiedade, de depressão, de suicídio e etc. A espiritualidade é fundamental que cultivemos para adquirir a saúde, porque muitas vezes nós priorizamos os bens materiais e as questões espirituais tornam-se secundárias. Nos esquecemos por alguns momentos, até dias, meses e anos, que somos espíritos, né, passando temporariamente pelo corpo físico, pelo plano terra, e que em um dado momento nós retornaremos à pátria verdadeira, que é a pátria espiritual. E o que é que então nós temos trabalhado e programado, né, para esse futuro? Então é muito importante que nós aprendamos a juntar os verdadeiros tesouros, que são os tesouros dos quais levaremos para a espiritualidade, tesouros de moralidade, de respeito, de caridade, de amor, de serviço, de trabalho. Tudo o que podemos reunir no sentido de nos tornarmos pessoas melhores. E é isso que o Evangelho de Jesus nos convida a cada dia, para que nós nos tornemos pessoas melhores. Nós, espíritas, espiritualistas, independente da sua religião, temos a orientação evangélica da qual reconhecemos Jesus como caminho, verdade e vida. E muitas vezes nós ficamos procurando outros meios, porque nós ainda muitas vezes não nos contentamos somente com Jesus. Precisamos de outras tantas coisas para podermos então nos apegarmos e nos fortalecermos. Mas a verdade que liberta é esta, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o nosso horizonte, ele é o nosso norte. Então, espiritualizar-se é de extrema importância para todos nós, meus irmãos. Que nós aprendamos a olhar para dentro de nós, a nos enxergarmos como espíritos e identificar no outro o espírito que ele é. Aprender a olhar com os olhos do espírito. E tudo isso, Eurípides Barçanufo esclarece num trabalho que é realizado lá no Colégio Allan Kardec, em Sacramento, Minas Gerais, que fala sobre a evangelização de espíritos. Sugiro para que vocês acessem o site, procurem no Google Evangelização de Espíritos, Sacramento, Minas Gerais. É algo maravilhoso, porque nos abre a mente, principalmente um fato do qual Eurípides Barçanufo, né, cita em uma psicografia, que foi o início deste trabalho, que ao retornar ao plano espiritual,
após a pandemia da época, que ceifou a sua vida, ele se deparou com inúmeros irmãos que se denominavam espíritas, porém em situações das mais adversas, constrangedoras. E isso chamou muita atenção dele. Peraí, são espíritas, são irmãos nossos, e agora estão nesta situação, tem algo que não anda bem. E ele acabou, por fim, juntamente com uma equipe, né, de espíritos protetores, formando um grupo e trazendo para a Terra esses ensinamentos, esses conhecimentos, esses estudos. Eles têm um trabalho muito bacana que a cada 6 meses é feito o encontro em Sacramento. Em janeiro, o encontro foi online, em janeiro passado, né? O encontro foi online. Em junho ou julho também foi online. E agora, possivelmente, em janeiro do ano que vem, será também online devido à pandemia. Mas se vocês puderem conhecer esse trabalho, eu indico. É um trabalho maravilhoso. Pois bem, nós somos seres espirituais e temos transitoriamente um corpo físico. Somos, portanto, muito mais do que nossos corpos físicos. Afinal de contas, lá em O Livro dos Espíritos, nós aprendemos que o ser pensante não é o corpo, e sim o espírito. O corpo é nada mais e nada menos do que o veículo. Mas é um veículo digno de nossa atenção. É o templo sagrado do espírito. É uma criação da qual a infinita bondade de Deus nos concede, para que possamos, então, matriculados nesta escola chamada Planeta Terra, como simples alunos, possamos, através da nossa dedicação, né, passar de ano, né, de série em série, que depende única e exclusivamente de nós, e, consequentemente, uma vez dando a devida atenção à nossa espiritualidade, né, essa energia irá transformar, equilibrar, harmonizar o corpo, ação e reação. E o corpo físico, ele cita, é apenas um reflexo do espírito. Então, vamos estar atentos ao reflexo do espírito, de nós mesmos, que se reflete no corpo. A saúde é o resultado natural da busca da própria espiritualidade. Repito, resultado natural da busca da própria espiritualidade. Aí eu pergunto aos irmãos, você, dentro do contexto de sua espiritualidade, de que maneira você tem buscado a sua reforma íntima, a sua melhoria interior, da qual, consequentemente, irá refletir em seu corpo. Isso é algo para que todos pensem, reflitam. Eu tenho certeza que cada um encontrará a sua resposta e com toda certeza irá então trabalhar no sentido de cultivar essa saúde da qual todos nós almejamos. Fomos criados por Deus com essa finalidade, buscar a nossa essência interior.
E muitas vezes nós buscamos uma essência da qual ela é fugidia, passageira, momentânea, materialista. Nos preocupamos tanto com aquilo que, porventura, nos trará alegria momentânea, seja dinheiro, seja bens materiais, e o espírito, e a nossa espiritualidade, como que fica? Nossa essência interior. No entanto, Jesus veio ao mundo encarnado e desde o nascimento até a morte, ele vivenciou a simplicidade, a humildade, o desapego, e disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, será que há dúvidas de como nos comportarmos perante a vida, perante a encarnação, perante esta oportunidade maravilhosa que o Pai nos dá? É para pensarmos também. Todas as vezes em que nos distanciamos desta busca, ou seja, de Deus e de nossa espiritualidade, temos como resultado a carência interior, que estará nos proporcionando as doenças, porque elas somatizam-se na matéria, no corpo físico. Fora feito um estudo da qual, cito por exemplo, o câncer, ele é a somatização de várias emoções que trazemos de vidas passadas até o agora. E por quê? Muitas vezes por falta de perdão e de auto-perdão, gerando para si mesmo conflitos existenciais que estarão lhe adoecendo a mente e o corpo. Então, esses conflitos existenciais é para nós um sinalizador de que realmente não estamos bem, não estamos no caminho e precisamos então retomar as rédeas de nossas vidas, no sentido de nos colocarmos no caminho da verdade que consola, liberta e cura. O distanciamento de nossa essência divina vai nos distanciar de Deus, fonte de vida e amor do universo. Processo que nos deixará extremamente carentes da energia da vida, resultando em doenças as mais diversas. Vou repetir. O distanciamento de nossa essência divina, ou seja, do eu espiritual, vai nos distanciar de Deus, fonte de vida e amor do universo, processo que nos deixará extremamente carentes da energia da vida, resultando em doenças as mais diversas. Por isso, Jesus e a espiritualidade maior nos chama a atenção dizendo que a cura está em nós. A cura está em nós. Ao negar a essência da vida, a criatura, ou seja, nós, inibimos intensamente nossa energia vital e nos tornamos profundamente doentes. Aí eu digo aos irmãos, às irmãs, principalmente para quem é dirigente
de trabalhos espirituais, de sala de passe, de magnetismo. Percebam o quanto é importante a informação em nossas preleções, em nossas palestras, em nossos grupos de estudo, para que as pessoas conscientizem-se, para que elas saibam que é necessário buscar esta essência espiritual, que a cura está nela e que depende dela. É óbvio que a espiritualidade faz a parte que lhe compete e nos traz orientações através da mediunidade, mas muito pouco praticamos, muito pouco estudamos. Não estou generalizando, tá? Mas muito pouco. Eu tenho, por exemplo, eu já me deparei em situações das quais companheiros de jornada espírita deram aquele salto, né? Eles não se atentaram com a base, que são as obras da codificação, foram direto aos romances, e muitas vezes escritos por médiuns, infelizmente, não confiáveis. A fonte não era uma fonte segura. E tomaram tais informações como sublimes verdades. E isto é muito perigoso. Daí a necessidade de nós orientarmos os frequentadores, os alunos, para que comecem pelo começo, que é o estudo das obras, o estudo de base da doutrina espírita, para que quando eles resolverem estudar outras obras, afinal de contas a literatura espírita é vasta, para que eles possam separar o joio do trigo. Isso é de extrema importância e é de nossa responsabilidade, como dirigentes, como orientadores, como professores. A responsabilidade de compartilhar a informação é nada mais, nada menos do que nós. Pois bem, a doença se manifesta principalmente nas emoções. Eu cito um exemplo do qual eu vivenciei alguns meses atrás. Eu estava sem trabalho, né, e um monte de coisa para resolver, e por mais que eu procurasse driblar a situação, chegou uma hora que a ansiedade gritou mais forte. E eu tive que ir correndo para o hospital. Eu achei que se tratava de um infarto. E foram feitos exames, chapa do tórax, a pressão estava alta. Simplesmente eu cheguei no hospital por volta de 8 horas da noite. Quando chegou de manhã no outro dia, na troca de turno, o médico se aproximou, olhou lá o prontuário e falou para mim assim: olha, Cleiton, nós iremos fazer um terceiro teste de enzimas, vamos coletar o sangue. O primeiro teste não deu nada, o segundo teste não deu nada. Acredito que no terceiro também não dará. Vamos tratar essa ansiedade em casa. Tudo bem? Tudo bem. E eu fiquei com aquele ponto de interrogação na cabeça. Passado algum tempo, a enfermeira veio, coletou o sangue. É um teste relativamente demorado. Depois de quase 2 horas, ele só passou: já estou fazendo a sua alta, não deu nada.
mas só eu sei o mal que eu passei, né? Parecia que eu ia colocar o coração pela boca. E assim, e ele depois me explicou realmente que tais crises de ansiedade aparenta um infarto, aparenta um derrame, e é pura e simplesmente uma crise de ansiedade. Então daí, né, graças ao bom Deus e aos amigos espirituais, o trabalho veio, né? Eu consegui, então, me dediquei mais à prática dos exercícios físicos, uma alimentação moderada, consegui perder alguns quilinhos, e por outro lado também atento aos pensamentos e às emoções, no sentido de me reequilibrar, né? Para eu não ficar aí então sofrendo. E foi por isso que então este livro me caiu às mãos, né? E eu estou então aqui passando para vocês informações preciosíssimas, das quais eu gostaria muito que cada um meditasse, no sentido de que a sua saúde é de extrema importância, né? Que o momento de cada um de nós, como seres reencarnados, é de extrema importância, e que cuidar da saúde física deste templo sagrado, do qual, por exemplo, Francisco de Assis, ao desencarnar, ele fez questão de beijar os pés, porque ele valorizava aquele templo sagrado e divino que era o corpo. Então, vamos prestar mais atenção em nós. Vamos nos amar cada vez mais. É importante amarmos o próximo, mas não podemos nos esquecer de nós, porque muitas vezes nós nos dedicamos tanto ao próximo e nós vamos ficando para trás. E não é esta a proposta nem do Evangelho e nem da doutrina espírita, porque nós também somos seres humanos que precisamos muitas vezes de ajuda e que, para Deus, somos todos iguais. Eu acredito que passei aí uns 4 minutinhos, então tem muita coisa para a gente conversar. Quem sabe num outro momento, né, nós possamos dar continuidade a esta conversa, mas eu quero agradecer a todos vocês por me ouvirem. Eu espero, né, ter passado um pouquinho deste contexto geral da importância de nós cuidarmos de nossa saúde, de nós aproveitarmos dos recursos, né, que nós temos, como o passe magnético, a água fluidificada, o médico, o tratamento médico, enfim, são recursos que a infinita bondade de Deus permite, né, que a ciência descubra para poder então nos beneficiarmos. Meus irmãos, muitíssimo obrigado, que Jesus abençoe a todos.